Queridos alunos e queridas alunas, mais uma vez estamos juntos para estudarmos as leis do Antigo Testamento. Nesta aula vamos tratar da lei em o Novo Testamento, particularmente em Jesus e no apóstolo Paulo. Espero que gostem. Vamos continuar estudando a lei. Agora o nosso tema é a lei no Novo Testamento. Há um debate interminável a respeito de Jesus e a lei. O que, afinal de contas, Jesus fez? Cumpriu a lei? Revogou a lei? Desprezou a lei? Reinterpretou a lei? E mais, há alguma lei do Antigo Testamento que nós, cristãos, precisamos cumprir? O debate não tem fim. Por isso eu gostaria de fazer algumas ponderações para apenas nos auxiliar a compreender a relação da lei com o Novo Testamento e, consequentemente, com Jesus e com Paulo. Jesus e a lei. Jesus veio cumprir a lei e não revogar. Essa é uma tese defendida por uma ala dos cristãos. A outra tese é que Jesus veio dar o pleno sentido a ela. Isto é, Jesus é um intérprete da lei. Muito dessa tese se baseia em Mateus 5, no verso 21 e seguintes, nas expressões: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Baseado nisso, se afirma que Jesus veio interpretar e dar o pleno sentido à lei. Porém, a lei as palavras de Jesus devem ser vistas à luz de outros textos semelhantes. Por exemplo, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É a mesma formulação de não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Não significa cláusulas excludentes. Uma não exclui a outra. Muito pelo contrário, os especialistas em grego dizem que esta formulação, essa sintaxe grega, é de complementariedade. Isto é, ele veio trazer paz e espada. Ele veio cumprir e revogar. Nesse sentido complementar, se ele cumpre, ele não precisa revogar a lei, porque a lei está cumprida. Então, desta forma, segundo os especialistas em Novo Testamento, nós podemos entender do texto que diz: eu vim cumprir a lei e não revogar, no sentido de que ela foi plenamente satisfeita pelas ações, palavras e pela vida de Jesus. Paulo tem um tratamento da lei um pouco diferente. E 3 teses fundamentam a compreensão que temos da relação de Paulo com a lei. A primeira delas, é uma formulação até engraçada, é a não-lei. Isto é, não há continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós sempre vamos nos deparar de alguma forma com essa questão nos estudos comparativos entre o Novo e o Antigo Testamento. Nós vamos nos deparar com a questão se o Novo Testamento é novo no sentido de totalmente outro, ou se o Novo Testamento é novo porque dá uma nova abordagem ao Antigo Testamento. E muitas teses da relação entre os testamentos aparecem nos estudos bíblicos. E essa é uma delas, que não há continuidade entre a lei do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. Uma questão bastante discutida desde a Reforma Protestante. A segunda abordagem da relação de Paulo com a lei é que a lei foi editada. Isto é, a lei de Moisés não serve para os cristãos da forma que ela foi promulgada aos judeus.
mas ela foi modificada, editada para servir aos propósitos do cristianismo. Portanto, algumas leis mosaicas ou algumas leis antigo-testamentárias não servem mais para os cristãos. E algumas das leis foram modificadas e editadas para se adequar ao modo de compreensão das Escrituras e o modo de vida dos cristãos. E há uma terceira tese mais radical que diz que nós vivemos sob uma nova lei, que é a lei de Cristo. Bom, eu particularmente tenho dificuldade de ver uma nova lei. Eu vejo que nós temos uma nova postura diante da lei, mas não uma nova lei. De qualquer forma, são três modos diferentes de ver Paulo e a lei. Essas maneiras precisam ser analisadas de acordo com os textos bíblicos. Nós temos um texto clássico que é Atos capítulo 15, sobre a circuncisão dos gentios. Pedro e Paulo e os irmãos que estavam ao redor estão debatendo se é lícito, necessário, próprio circuncidar os gentios que estão se convertendo. No impasse da discussão de Paulo e Pedro, nós somos conduzidos a Jerusalém. Os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, reunidos, decidem que a lei de Moisés não deveria ser imposta aos neoconvertidos, particularmente os neoconvertidos que não eram judeus. Porque a lei de Moisés não servia de árbitro, não servia para os gentios. Essa decisão foi tomada, subscrita como um só coração, vamos dizer assim, e foi enviada para as igrejas como uma orientação, uma instrução de que não deveria se impor aos gentios, isto é, as pessoas vindas de fora do judaísmo para a igreja de Cristo, as leis mosaicas. E alguns textos do apóstolo Paulo mostram a compreensão que ele tinha da lei. Gálatas 2,9 diz: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. O complemento desta palavra nós podemos associar Romanos 7,6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aparentemente, Paulo está pondo um fim à lei do Antigo Testamento, dizendo que a graça de Cristo, o amor de Deus agora manifestado em Cristo, o liberta da lei, de cumprir a lei e os seus mandamentos, seus estatutos. Porque a lei, segundo esse texto, era como que um grilhão que acorrentava a vida humana. Paulo agora se diz libertos, ou todos nós que cremos, libertos da lei que nos retinha. Outros textos de Paulo também apontam na mesma direção. Vejamos Romanos, que diz: para nós que cremos, Jesus é o fim. Os estudiosos do grego mostram que fim é a palavra telos, isto é, a consumação. Não é um limite, mas o cumprimento da lei para a justiça. Portanto, Jesus, na compreensão de Paulo, é a consumação dessa lei. Então, a partir dele, não subsiste mais lei para que precisamos cumprir.
E logo a pergunta que Paulo faz, logo para que é a lei? Qual é a finalidade para os cristãos, afinal de contas? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Também, carta de Paulo aos Gálatas 3:19. Paulo compreende que até recebemos o perdão das transgressões, ou temos a substituição, se podemos dizer assim, de Cristo por nossos pecados, a lei foi promulgada para nos corrigir das nossas transgressões. Nosso único amparo seria o cumprimento da lei. Mas essa lei se mostrou quase sempre inapropriada ou insuficiente para que os nossos delitos fossem perdoados. Então, Paulo, nesta compreensão, diz que a lei tem um motivo e esse motivo foi eliminado na cruz, que são as transgressões. Por isso, ele pode dizer em Gálatas que a lei serviu de aio. Aio, eu gosto mais da palavra, nos serviu de condutor, que a palavra é pedagogo, é aquele que conduz pela mão uma criança e leva à escola. Então, eu prefiro a tradução não aio, mas o condutor. A lei se tornou o nosso condutor para Cristo. Isso é, mediante essa lei, a palavra de Deus, nós fomos encaminhados para o amor de Cristo. Obviamente que há de se perguntar se fomos encaminhados por causa de nossas transgressões, isso é, a lei despertou em nós consciência da nossa transgressão, ou se fomos encaminhados porque a lei aguardava um redentor, de igual forma e prometia um redentor. Seja como for, esta compreensão de Paulo é bastante importante da utilidade da lei. Nós poderíamos antes perguntando pela finalidade, agora, então, a utilidade. A lei nos conduz a Cristo. Finalmente, nós podemos compreender que Paulo, ou o apóstolo da Epístola aos Efésios, mostra que a lei separava judeus e gentios. Nós vimos na aula anterior a lei da pureza racial, em outras aulas, que separam as pessoas, dividem entre judeus e não judeus. Isso sempre foi uma pedra de toque e de tropeço nos relacionamentos entre judeus e cristãos. E a lei servia para separar não apenas judeus de cristãos, mas anteriormente também judeus de outros povos. Então a lei foi abolida, nesse caso, por ter sido cumprida, para que a paz fosse restabelecida entre todos os povos. Nas palavras bíblicas, que o Senhor derrubou a parede que fazia separação e desfez a inimizade. Portanto, a compreensão que Paulo tem da lei é de que ela serviu para um propósito específico, e uma vez esse propósito específico tendo sido efetivado, a lei já não nos serve mais. Por isso, nós cremos em Cristo. Então, nesta aula, a lei do Novo Testamento, há algumas poucas pinceladas nos relacionamentos, ou no relacionamento entre lei e graça, Jesus a lei, Paulo e a lei. Espero que tenha ajudado a compreensão um pouco melhor dos textos bíblicos. Obrigado e até a próxima.